Bom, gente, boa noite. Boa noite. Quando o Eugênio me trouxe esse trecho, do Hamed, conhece de a ti mesmo. Aí eu fiquei pensando assim, e olhando aqui um pouco também a provocação que o Tom sempre nos faz aqui no nosso encontro, e assim, conhece alguém que você ainda não conhece. Nesse momento a gente se apresenta como? Diz o nome, sei lá, o que mais? Profissão, diz alguma coisa a mais. Na vida mesmo, quando a gente encontra alguém, né? Então, normalmente a gente vai se identificando pelo que faz, pelo nome, né? Família. Mas será que nós somos algo mais além disso, né? Será que isso nos descreve suficientemente? Então ele nos convida a esse conhecer. Né? Uma coisa que já chama a atenção é assim, o conhecer a nós, pressupõe que a gente pare um pouco, né? E a gente foge. Né? Algo que ocorre muito, o Tom estava se referindo aqui, é que a gente vai muito no automatismo. Então no dia a dia, a gente já tem assim, já corro, já acordo às vezes num pulo, se tiver filho para deixar o menino no colégio, o trânsito ajuda, então eu saio mais correndo ainda, né? E tal, e depois tem outra coisa para fazer, tem um trabalho, ou então outra coisa, e assim vai, e assim vai, e assim vai, né? Chega o final do dia, e no outro dia também. E quando chega o fim de semana, então tem outras coisas para fazer também, tem a vida social e não sei o que e tal. Então assim, há um automatismo grande que a gente vai se voltando muito para fora, para fora, para fora, para fora. Né? Isso é de todo mal? Não exatamente, mas é ruim quando isso é usado para que a gente não entre em contato com a gente, para que a gente não pare um pouquinho. Às vezes com meus alunos eu peço assim eu faço alguma meditaçãozinha mais curta com eles e tal, e aí depois eu boto, e aí, como é que foi, quem pôde acompanhar? Professor, não deu não. Estava começando, mas aí eu já fui pensando o que eu tinha que fazer amanhã, não sei o que e tal, já fui embora, já não estou mais aqui. Então, a mente fica muito acelerada, né? No que vai fazer, no que deixou de fazer, na questão que tem, e a gente vai ficando nesse automatismo. Então não para se dar conta, às vezes, do que acontece, das sensações. O Hamed chama atenção para isso, da sensação, como é que eu estou? Estou bem? Estou mal? Estou tenso ou não? É possível que a gente chegue no final do dia, os ombros enrijecidos, e nem se deu conta. Então, enrijecidos, tão acelerados. Então, poder parar, poder olhar um pouquinho para si, poder se olhar, e aí perceber outros automatismos. Quando tem algum atrito, alguma desarmonia na nossa vida, normalmente, claro, com alguém, então, qual é a nossa outra rota de fuga? É o outro. Quem foi o culpado? O outro, naturalmente, né? Me tratou assim, reagiu assado, fez isso, não sei o quê. Então, o olhar novamente para fora, né? Para o outro. Ou então, se zanga com alguma coisa, foi um atendente, ou se é uma pessoa desconhecida até, um atendente da TIM, da Oi, né? Coisa assim, né? Um motorista que passou gentilmente ao seu lado, né? Algo assim, não sei o quê. Aí a gente vai reagindo, ou com medo, ou com raiva e tal, mas vai reagindo. Mas normalmente olhamos para o outro que causou, o outro que fez. E na verdade, paramos pouco para ver assim, puxa, né? O que é mesmo? Até para parar um pouquinho na mente, o que é que se passa comigo agora? Bem-estar, mal-estar, tensão, agradável, desagradável. O que é que está acontecendo? Tem algum sentimento? Não tem? Por que eu reagi dessa forma? O que é que me tocou para eu reagir dessa maneira? Ao invés de só
reagir simplesmente. Então o convite é parar esse olhar. O conhece-te a ti mesmo, o primeiro passo é eu me observar, eu me ver, me olhar, parar um pouco. Esse é o convite que quase sempre o Tom nos faz. Ao final do dia, como foi o meu dia? Foi o que eu fiz? Eu reagi aqui? O que é que me tocou? Às vezes na hora não dá para ver, mas você pode parar um pouquinho e pensar. Em que é que eu disparou em mim? O que é que disparou em mim? Aquela raiva, aquele medo, aquele mal-estar, aquele embrulho no estômago. O que foi? E principalmente, isso que aconteceu, tocou aonde em mim? Se eu passar em câmera lenta, o que aconteceu, aquele incidente mais tocante, com maior ou menor proporção, onde tocou em mim? Então, sair desse automatismo é algo imperioso para que a gente possa entrar em contato com a gente, parar e se perguntar, se observar. E a cada vez que a gente tiver alguma reação indesejável, ou alguma reação inesperada, algo que acontece, algum sentimento que veio do nada, entre aspas, às vezes eu mesmo falo assim, do nada eu fiquei triste. Do nada, não é bem do nada, é que a gente perdeu a conexão. O que foi que disparou isso aí? E se a gente parar e observar, o que é que a gente vai ver? O que é que a gente teme olhar? Uma primeira coisa é que talvez nós não sejamos exatamente do jeito que a gente quer acreditar que nós somos. Talvez eu não seja tão calmo como eu acho que eu sou. Talvez eu não seja tão perfeito como eu quero acreditar que eu seja. Talvez eu não seja tão forte como eu quero acreditar, ou só tão forte, ou tão fraco como eu imagino. Então, a gente pode começar a perceber que talvez aquilo que a gente quer acreditar que somos, e que os outros vejam, não seja exatamente o que nós sentimos de fato. Não seja exatamente o que se passa com a gente. Então, uma primeira coisa é perceber, será que eu sou tão assim mesmo? Ou o que eu estou aparentando, o que eu estou querendo acreditar, é na verdade motivado por um desejo de ser aprovado, de ser admirado, de alguma maneira ser reconhecido, ou pelo menos ficar em alguma zona de segurança, para que alguma coisa não me fira. Então eu posso ficar protegido, um pouco nessa máscara, nessa carapaça, procurando então ou ser elogiado, ou ser aceito de alguma forma, ou pelo menos ficar protegido. E se a gente olhar atrás dessa máscara, o que é que a gente não quer ver? Quando a gente acelera, é para não fazer contato com o que? Com nós. Então, no geral, é com a parte imatura nossa. Uma parte imatura. Uma parte imatura que pode compreender várias coisas. Algumas feridas que estão enterradas. Lembro do Domingos, quando falava aqui, quando ele comparava essas feridas com minas. Minas que a gente enterrou, não sabe mais onde estão, mas às vezes um acontecimentozinho do cotidiano pisa bem lá. Então, feridas que a gente quer fazer de conta que não tem, quer esquecer. Então, para alguns, às vezes a gente diz, minha infância foi perfeita, não teve nada, foi maravilhosa. Será que foi mesmo tão assim? O que é que eu não... Quando dispara uma reação, alguém não me convidou para ir a algum lugar. E aí bateu. Me senti rejeitado.
bom, não gostaram de mim, não me quiseram e tal. Pode ser que o outro tenha esquecido, pode ser por outras razões, ou pode até ser mesmo porque não quiseram mesmo. Não? Mas por que é que isso bate assim, tão forte? Ou o que é que outra coisa que, uma coisa simples do cotidiano, de repente bate o tom, né? E lá vai a gente ter uma reação de medo, ou de dor, de tristeza, uma tristeza simplesmente, ou outra reação, de raiva. Então, por trás dessa máscara, mais ou menos que eu não uso muito o Facebook, né? Mas você já viu alguém no Facebook não ser feliz? Não está bem, maravilhoso e ótimo, fazendo coisas sensacionais, né? Então, é mais ou menos essa cara Facebook, né, que a gente quer acreditar. Então, o que é que há por trás que a gente não teme tanto olhar? Né? Nós podemos ver, às vezes, uma face nossa que pode ter intenções destrutivas em relação ao outro. Podemos ver. Não queremos ver. Uma face nossa, uma parte nossa, que às vezes se compraz assim, bem feito. Ai, que coisa boa, né? O fulano se ralou, né? Ou se compraz em falar mal do outro, né? Ou se compraz com qualquer outra coisa, que é um prazer negativo. Ou um prazer de estourar a raiva e aí se sentir forte. Às vezes nem é percebido esse prazer. Né? Ou um prazer de se fechar e dizer assim, ó, aqui ninguém entra. Eu não sinto nada, ninguém sabe de mim, e eu me fecho em copas. É um prazer de vez nisso. O prazer não é tão visível, mas então há intenções negativas, né? Partes nossas que às vezes nós não queremos amar. Isso às vezes fica mais escondido. Mas uma parte nossa assim, nós não queremos, não quero dar, eu quero receber. Dar só se for com 1000 seguranças, muitas garantias. Eu quero é receber. E quando quero dar, às vezes, na verdade, é um dar já querendo receber. É um dar para ser aceito, para que gosta de mim, é com medo de que não, né? Então, é o medo de dizer o não verdadeiro, porque vai criar um problema, vai ter um conflito, não vão gostar de mim. Então, não querer dar a verdade de forma amorosa, mas a verdade. Então, há uma parte nossa que se nega a não arriscar, a não sair da zona de conforto. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, ela disse assim, olha, eu quero conhecer alguém, estou doida para namorar, encontrar cara e tal, mas me dá uma preguiça de sair. Quando eu penso em sair, lugares cheios, não sei o quê, e aqui eu posso ver um filme, tão bom, em casa, né? Eu pego um livro. Eu não vou. Aí a gente estava brincando, bom, então tem que ser um entregador de pizza. Ou alguém que venha consertar alguma coisa, no caso. Então assim, a gente quer algo, mas não quer pagar o preço. Eu quero ser feliz, eu quero encontrar alguém, mas não quero arriscar. Arriscar me mostrar, arriscar. E qual o risco? Ah, mas eu posso ser rejeitado. Pode não gostar de mim. Tá bom. Então, para não ficar só, eu já fico só. Não é? É um pouco dessa lógica imatura. Então, para não ser ferido, então eu já fico só. E aí já me firo na solidão. Então, não correr o risco, não querer pagar o preço, não sair da zona de segurança, não olhar as partes imaturas. Né? Eu estava vendo na televisão, estava vendo assim, um jogador de futebol, ele dizendo assim, puxa, foi muito marcante, não sei o quê, eu estava no estádio, o estádio todo gritando meu nome, pedindo para eu entrar, uma coisa inesquecível. Eu digo, é mesmo, ele está revelando a nossa parte, que assim, eu quero ser muito especial. Eu quero ser especial, melhor do que os outros. Melhor na pontualidade, melhor na bondade, melhor, nem que seja na ruindade, sou mais ruim do que o outro, mas sou mais. Então, algo demais, esse lugar especial.
Então, olhar para essas partes é desconfortável. Olhar para a parte que tem medo, olhar para a parte que tem orgulho, né? Olhar para a parte que quero porque quero, tem que ser do meu jeito. Olhar para as partes das quais nós nos envergonhamos, julgamos como fracas, feias. Então, olhar para isso não é que seja agradável. Mas eu vi uma monja budista dizer algo que me marcou. Nós confundimos o agradável com o bom. O bom com o agradável. E o ruim com o desagradável. Ela diz, não tem nada a ver com a outra, uma coisa com a outra. Há muitas coisas que são agradáveis, mas são péssimas. Nós podemos achar um prazer imenso, talvez, né, numa adrenalina cega de uma disputa e matar alguém ou morrer numa disputa dessa. Podemos ter um prazer momentâneo, agradável, de, sei lá, descarregar uma raiva, mas pode ser péssimo. Podemos ter outros prazeres que também podem ser péssimos. E coisas desagradáveis podem ser muito boas. Muito boas. Então, olhar para a gente é desagradável, ver uma dor, sentir uma dor que a gente estava esquecendo, queria esquecer, mas poder atravessá-la, poder esgotar aquilo, para que ela não possa explodir em cada pequeno evento do dia a dia, é algo desagradável, mas é bom. É muito bom. Lembra das nossas mães que diziam assim, ó, remédio é amargo, mas é bom. Então, sair na chuva gripado é agradável, mas é ruim. Não é? Então, às vezes, na nossa imaturidade, na nossa consciência imatura, nós só queremos o agradável. E não queremos ver o que é bom, o que é necessário. Olhar para nós é necessário e é bom, mesmo que em alguns momentos seja muito desagradável. Porém, deixamos de ver que não olhar para nós, qual é o preço que a gente paga por não olhar para nós? O Hamed fala de uma deles, né? Que assim, nos falta liberdade. Por quê? Porque a liberdade, quer dizer, se nós não olhamos para essas facetas ocultas, cada acontecimento, cada coisa que toca na gente, lá vai a reação sem que a gente saiba de onde. Então a gente perde a liberdade. A gente pode se envolver nessas reações negativas e não ver outras perspectivas, ficar como uma nuvem fechada. Quando a gente está em alguma situação ruim, parece que não há saída, parece que tudo fica fechado. Então, isso é o preço a pagar por não se olhar, por não se conhecer. E eu falo de outro, que o Jean estava mencionando aqui. Então, se nós não nos conhecemos, estamos à mercê das reações que nós não sabemos, das mudanças de humor que acontecem, então, nós estamos num mar de energia e essas energias nos tocam, nos afetam e a gente não sabe o que é meu, o que é do outro, o que é que me tocou ou não. Por isso que ele está chamando os ecos do mundo. Né? Eu achei bonitinho isso aí. Né? São pessoas que são os ecos do mundo. Quer dizer, só ecoa, mas não sabe nem de onde vem. Né? É arrastado, né, pela correnteza. Então, num trabalho, eu não faço trabalho mediúnico, eu não posso dizer, os universitários aqui podem falar melhor. Né? Mas então, a gente fica mesmo sem a distinção de saber o que é meu, o que é do outro. Mas mesmo no cotidiano mesmo. Tocou e eu não sei nem o que é. Eu só vejo o que é o outro, é o outro, é o outro. Eu não vejo a minha parte. Então esse é o preço a pagar. E tem um preço ainda mais alto. Eu já vou caminhando para o final, que eu acho mais alto ainda é perder o contato, ou pelo menos um contato maior, com o âmago do nosso ser, com a nossa luz maior. Porque às vezes nós tememos que olhando essa sombra, eu seja só isso. Eu não quero olhar. A sombra é apenas uma distorção da luz que nós somos. Quando a gente encara a nossa sombra, nós também vemos a nossa luz maior. E esse é o medo mais profundo que nós temos. Mais do que a nossa sombra,
nós tememos a grandeza que nós somos, a luz que nós somos, nosso poder imenso de amar, de criar, de sermos generosos, compassivos. Nós tememos isso. É estranho, mas nós tememos. Temos vergonha, às vezes, de mostrar a nossa generosidade real, de mostrar a nossa sensibilidade real, os sentimentos, não as reações emocionais, sentimentos mais duradouros, mais profundos. Às vezes temos vergonha, não é? Às vezes podemos até encarar a nossa sombra, mas a nossa luz, essa nós tememos. Então, o preço da gente não se conhecer, não se ver em profundidade, é ficarmos identificados com a máscara que queremos mostrar, que ela é muito vagabunda, sem energia, fria, né? Temermos e ficarmos sempre à espreita, né, de que a nossa sombra apareça, porque nós rejeitamos, não queremos olhar, eternamente em guarda para que aquilo não venha à tona. E é se afastar do âmago divino que somos, que para que possa brotar e semear e poder desabrochar cada vez mais, exige esse preço a pagar, que nós nos confrontemos com quem somos, que aceitemos a nossa humanidade para encontrarmos a nossa divindade, sem deixarmos de ser humanos, mas podermos encarar essa parte madura que temos. Eu trouxe aqui para vocês, para mostrar, eu copiei, a impressora estava com problemas, um texto, né, do Nelson Mandela. Ele traz com beleza imensa esse medo que nós temos do âmago do nosso ser, da divindade que somos. E nos perdemos nessa consciência imatura, com medo de educá-la e atravessá-la, de fazer face a ela, com medo da dor. Tememos e encontrar com o nosso ser maior que nos habita. Que somos nós. Então ele diz assim: nosso medo maior, mais profundo, não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é o de sermos poderosos, além de qualquer medida. É a nossa luz, não a nossa treva, o que mais nos apavora. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso? Quem sou eu para ser fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho do universo. Fazer-se pequeno não ajuda o mundo. Não tem nada de iluminado no ato de se encolher, pois os outros se sentirão inseguros ao seu lado. Nascemos para manifestar a glória do universo, que está dentro de nós. Não está apenas em um de nós, em alguns de nós. Está em cada um de nós, em todos nós. E conforme deixamos nossa própria luz brilhar, nós damos às outras pessoas permissão para fazer a mesma coisa, para também brilharem na luz que são. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente libera a dos outros. Eu deixo com vocês as palavras do Nelson Mandela, para que a gente possa conhecer a nós mesmos, que a gente possa, de fato, encarnar o amor que somos em uma medida crescente na nossa existência. Paz e bem para todos.